Olá, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o Lean Production in the Automobile Industry, Second Pilots, do autor Don Johnson. E aqui nesse estudo ele faz uma crítica em relação ao modelo de produção enxuta no Japão, né, que era muito romantizado. E teve um estudo aí que foi do MIT, que é um instituto de Massachusetts, que eles falaram um pouco sobre a produção enxuta, meio que romantizando, falando que todas as empresas deveriam ter, enfim, elencaram vários motivos para que a produção enxuta fizesse sentido para todos os negócios e realmente é coisa a se analisar, porque não dá para chegar e implementar o modelo de produção enxuta em qualquer empresa, porque no Japão a gente teve um cenário ali que foi muito específico, né? Uma estrutura que era muito dele próprio. Então a gente ali tinha questões sociais, questões de produção, um contexto histórico que era muito turbulento devido à Segunda Guerra Mundial, né? E que modificou todo o contexto ali. Então não é todo país do Ocidente que vai ter uma estrutura dessa. No Japão a gente tem baixa atividade de sindicatos, né? Então direito trabalhista não é uma coisa que é muito vista lá, entende? A gente tem longas jornadas de trabalho, enfim. Nesse estudo aqui em questão, o Dan Johnson, ele foca muito na parte metodológica da coisa, nos resultados, no, na parte mais técnica, sabe? Eu fiz outro estudo de um outro artigo aí, que era em relação à questão de políticas japonesas de trabalho, e o autor ele focava mais na questão pessoal, questão de sindicato, questão de direito trabalhista, questão pessoal mesmo, sabe? No geralzão ali mais pessoal das pessoas, dos trabalhadores, como ocorria o trabalho, enfim, como era tratado das pessoas. E aqui no John Johnson, ele vai focar mais nos resultados, sabe? Mais na parte metodológica da coisa. Mostrar que o sucesso do Lean Production não foi da produção enxuta, né? Não foi 100% vindo dele, mas sim de algumas variáveis, como questão de longas jornadas de trabalho, máquinas produzindo a todo vapor, um nível de automação no Japão que era extremamente alto, e aí ele vai julgar essas coisas nesse trabalho. Vai falar, realmente, o modelo de produção enxuta é isso tudo mesmo que dizem? Vale toda essa romantização que o MIT faz a ele? E aí ele vai trazer isso aqui, vai criticar o estudo, vai trazer seu ponto de vista, o que ele realmente enxerga acerca do estudo e trazer o seu parecer. Realmente, a produção enxuta, ela é tudo isso, sabe? E aí, bora lá. O objetivo aqui é revisar os conceitos do Lean na indústria automobilística, entender toda a estrutura, todos os conceitos, avaliar os limites do sistema de produção e os problemas também, entender impactos sociais e organizacionais. A origem do Lean. A origem do Lean surge ali com o sistema de produção, né? Na Segunda Guerra Mundial, precisava ali reconstruir as áreas de trabalho. O pessoal estava muito empolgado com o investimento que estava recebendo ali dos Estados Unidos, né? Para reconstruir as fábricas e tudo mais. E aí se entendeu que precisava de um novo modelo de produção para que as coisas acontecessem de modo mais rápido, mais fluido e mais dinâmico. Então surge aí o sistema de produção, com suas várias ferramentas, várias metodologias, para tornar o trabalho mais fluido, mais rápido, fazer tudo o que precisa na hora certa, no momento certo, para entregar na hora certa. Era basicamente isso. Eficiência, fluxo e eliminação de desperdícios eram as premissas principais do sistema. E o MIT, que é o Massachusetts International Instituto de Tecnologia, lá dos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, popularizou o modelo globalmente. Esse modelo de que o just-in-time seria a coisa certa, o método certo de se aplicar na empresa e que toda empresa deveria ter. Mas não é bem assim que funciona. Toda empresa tem um perfil de cliente, um perfil de negócio, um perfil de produção. Tudo influencia. A localização que a fábrica está instalada. Então, é necessário avaliar essas variáveis e, a partir delas, é, adaptar o sistema se você quiser implementar. Porque não adianta implementar o sistema de produção enxuta se eu vou ter um fornecedor que não me entrega a matéria-prima no prazo, não atende os meus pedidos, e vou ter um cliente do outro lado com a faca no pescoço pedindo pedidos produzidos, acabados, e eu não vou conseguir entregar. Então, de que adianta eu prometer uma produção enxuta, falar que o meu negócio, a minha operação, ela opera na produção enxuta, mas eu não consigo entregar resultados enxutos. Então, é muito sobre isso aqui.
a crítica do autor em relação a esse estudo do MIT. Ele aborda que tem muito essa questão do sucesso aparente, né? Só é mostrado o sucesso, só a parte boa, que seria os altos níveis de produtividade, mas essa produtividade é muito, como posso falar, ela é muito apoiada, né, em altos níveis de jornada de trabalho, exploração muito grande do trabalho das pessoas, a gente tem uma automação muito grande das máquinas, enfim, são um conjunto de variáveis que entregam isso tudo. Qualidade consistente, menos estoques e um ciclo mais rápido das atividades, né? Bem mais rápido. Aqui o Johnson ele traz algumas 6 teses do MIT que ele critica. Ele fala sobre o Japão que tem práticas diferentes de montagem, então o desenho do carro, por exemplo, nas indústrias automobilísticas, ele é pensado de tal forma que o seu encaixe acontece de forma tão rápida que isso impactaria. Então, o Japão ele já pensa justamente nisso, em ter desenhos mais práticos de montagem. E também a questão de ter maior produtividade, mas como eu falei aqui, apoiada em longas jornadas de trabalho, adoecimento das pessoas. E isso não é legal porque é questão de saúde pública, né? Então é muito forte. O Japão tem melhor qualidade. Isso é uma questão também que ele critica, o Johnson, porque a qualidade deles, os indicadores, eram muito baseados em erros assim que eram coisa mínima, sabe? Não eram indicadores tão fiéis aos erros que realmente aconteciam. Então meio que estava era um indicador viciado, não estava entregando realmente o que estava acontecendo ali. Então o autor traz essa crítica. O Japão é mais bem sucedido, e isso ocorre principalmente por causa do Lean Production. E não é isso. O Lean Production ele tem sim uma certa parcela disso, mas o Japão tinha um alto nível de automação, então boa parte se deu por causa da automação que tinha lá, que era gigantesca. As fábricas eram do tamanho de cidades, como por exemplo, a Toyota era do tamanho da cidade. Então, uma automação muito grande numa empresa gigante dessa traz isso, né? O sucesso econômico deriva dessa superioridade produtiva. É. Essas são as 6 teses do MIT que o Johnson critica no estudo dele. E, como eu falei aqui, algumas são meio que viciadas, né? Alguns indicadores meio que eram viciados. E era interessante analisar um pouco disso. E é justamente isso que o Johnson critica, esses resultados que o MIT traz. Por que a produtividade japonesa parece maior? Como eu falei aqui, horas extras não contabilizadas, as pessoas trabalhavam de segunda a domingo. Automóveis mais fácil de montar, um desenho, um layout do carro ali era muito mais fácil de você chegar e encaixar as coisas. Automação em maior nível e maior qualidade dos componentes. Seleção rigorosa dos trabalhadores, ali a elite. As pessoas saíam da faculdade, da escola, como louças em branco, né? Chegavam nas empresas, nas fábricas, eles eram treinados para que conseguissem produzir da forma que a empresa ali ela determinou. Então, era daquele jeito. Eles não gostavam muito de contratar pessoas já de outras fábricas porque a pessoa já é meio que contaminada, né? Então, você tem que treinar de novo para ela aprender uma nova forma de trabalhar e não trabalhar daquele jeito que ela já entendia antes. Custos japoneses baixos na década de 60 e 70, que foi o boom do Lean Production, né? Aí no Japão. Second thoughts, que são questões a se pensar assim. Nem tudo são ganhos. As consequências invisíveis vão aparecer nesse sistema de produção, como burnout, altos níveis de suicídio, né? Outras questões também, como outros negócios não conseguem implementar esse mesmo modelo neles, sem fazer uma certa adaptação muito grande, um estudo muito grande. Questão de trabalho, saúde e sociedade. A gente tem aqui questão de saúde pública. Isso aí é uma questão assim que é muito séria, uma questão que precisa ser tratada, questão de burnout, suicídio, enfim. Seria interessante se ter políticas voltadas para isso, como por exemplo a gente tem no Brasil, né? Questão dos meses, né? Que cada mês tem uma cor, que nas fábricas tem palestras sobre, enfim. E é muito sobre isso. Pressupostos problemáticos. O Lean ele é idealizado nesse estudo do MIT como um universal. Então, toda fábrica poderia ter, implementar no seu negócio, e não é bem assim que acontecem as coisas. A gente tem que ter todo um estudo, ver qual metodologia seria mais aplicável,
fazer estudo de tempos e movimentos, porque se a gente chega e implementa isso, a fábrica pode chegar e pode quebrar. Então é uma coisa assim muito séria. Ignora diferenças sociais e culturais. A gente tem no Japão um sindicato que ele não é tão forte, ele não foca tanto em questões sociais, ele foca mais em questões como altos salários, enfim, pressupõe trabalhadores sempre disponíveis. Como eu falei aqui, na questão da Segunda Guerra Mundial, todo mundo estava acostumado a trabalhar de segunda a domingo. Então, enfim, essa é a questão aí. Estamos trabalhando 100%, longas horas de trabalho, de jornadas altíssimas, e isso, de certo modo, impactava muito, né? E não só isso, traz outros problemas também, como você tinha uma alta competitividade no trabalho, uma questão muito individualista, quando as pessoas não conseguem atingir seus resultados, se punem, se matam, enfim, suicidam. Então isso é uma questão muito séria. Existe disciplina extrema no chão de fábrica, porque a gente vai ter ali as ferramentas Lean, né? A gente vai ter 5S, a gente vai ter diagrama de Shiwaka, a gente vai ter Kaizen, e exige ali não só um esforço muito grande do chão de fábrica, mas também das lideranças que precisam passar essa cultura para o chão de fábrica. Então, precisa estar tudo muito bem alinhado para que dê certo as ferramentas, porque aí pode atrapalhar um pouco o modelo de just-in-time rodar se não tiver essas ferramentas muito bem alinhadas. Qualidade também depende dos fornecedores. Aqui é uma questão aqui que é bem forte num sistema de produção enxuta, né? Que depende dos fornecedores. Se eu não tenho um fornecedor que não é muito bom, que não atende meus prazos, que eu não tenho uma parceria, uma relação com ele, então realmente vai ser um pouco mais complicado de fazer, de produzir, né? Nesse contexto aí, porque eu vou ter atraso de matéria-prima, não vou ter a entrega no tempo certo. E Just-in-Time é isso, é produzir no tempo certo, na hora certa, entregar no momento correto. Enfim, é esse conjunto de coisas. Organização enxuta vai ser justamente isso aí. Eu vou ter Just-in-Time, um foco em zero estoques, um foco em zero erros, roteiro de correção constante. Isso é até uma crítica que é feita ao modelo do sistema de produção, que a gente tem um Kaizen. Os trabalhadores são cobrados para estar a todo momento encontrando o erro e eles não têm a capacidade de resolver esses erros. Eles não têm autonomia suficiente para corrigir. Então, meio que existe uma meta para estar achando esses erros, mas eles não têm a capacidade de resolver. Então, é uma ferramenta que acaba tendo esse potencial um pouco limitado, porque quem está ali realmente no chão de fábrica operando não consegue corrigir os problemas, e sim passar a alta direção para a alta direção resolver, na hora que bem quiser, como bem entender. Consequências invisíveis, como falei aqui, trabalho intensificado, ritmo de produção muito elevado, redução de pausas, a gente tem poucas pausas, e um controle psicológico e social um pouco ali turbulento de se realizar, né? Pressão por flexibilidade. Polivalência, né, aqui que é um termo trazido, polivalência prática, que são tarefas simples e repetitivas. Não gera real qualificação do trabalhador, aumenta a carga cognitiva. Ou seja, eu vou ter ali um trabalho muito monótono, um trabalho que é tedioso, enfim, cansa, não é muito ergonomicamente bem ao trabalhador, não faz muito bem. Então a gente tem que pensar o Lean juntamente com outras variáveis. O Lean mais ergonomia, porque ergonomia é o trabalho em si, né? É ali a interface que o trabalhador vai estar inserido, é o que ele pega, é o que ele está vendo. Então, são muitas influências, né? Então, ergonomia e Lean é coisa assim, é uma aliança indispensável. Ergonomia, Lean e segurança são ali uma aliança que tem que estar em equilíbrio. Se não tiver em equilíbrio, é muito complicado de se trabalhar. Outra questão que eu falei aqui são os fornecedores e a cadeia produtiva, né? O Lean ele transfere muita pressão nos fornecedores. Tem muitas fábricas que elas vão procurar o seu fornecedor e vai visitar a fábrica, faz certas exigências para os fornecedores, e aí é uma pressão bem grande, né? Exigências, por exemplo, são entregas frequentes, prazos muito apertados, redução contínua de custos. Então, são algumas das exigências que está acontecendo para os fornecedores dentro da produção enxuta. Pequenas empresas sofrem muito com isso, por não ter uma estrutura muito robusta, muito rentável. É uma coisa que pega muito nas indústrias que são pequenas, nos microempreendedores,
nos trabalhadores informais também, a periferia ali dos trabalhadores, né? Impactos nos trabalhadores, exigência de atenção constante, porque os erros têm que ser zero, né? Então tem que ter ali muita atenção, muito foco. Aumento da fadiga, o trabalho é muito monótono. Ocorrência de LER-DOR, que são lesões ali por esforço repetitivo, né? Por questões ergonômicas. Menor autonomia no trabalho. Eu falei aqui, tem um Kaizen, ele vai ter uma certa meta de erros, de problemas para encontrar e para estar relatando, mas ele não tem capacidade, autonomia suficiente para resolver esses erros. Então, é complicado. Kaizen e melhoria contínua. Como eu falei aqui, né? Responsabilidade muito grande para encontrar problemas, não poder resolvê-los, sempre levar o padrão e redução constante de tempos. Cultura e trabalho. O Lean ele depende muito de uma alta disciplina, né? Porque eu tenho ali uma cultura organizacional que precisa ser mantida, que precisa ter ferramentas Lean a todo tempo coletando dados, informações. Então, exige disciplina por parte da liderança, principalmente, que vai ser o transmissor para o resto dos operários, né? Para que a gente consiga ter uma boa implementação das ferramentas dentro do ambiente de trabalho. Controle hierárquico muito forte, vai ter muitos supervisores. É um organograma que ele é bem em linha reta, assim, porque tem bastante supervisão. Difícil aplicar em sociedades com forte participação sindical. Como eu falei aqui, o sindicato no Japão ele só foca muito em questão de salário e não em direito trabalhista em si, né? Limites estruturais, que são criticados também pelo autor. Curto prazo, bons números. Longo prazo, burnout, turnover, né? Perda de atratividade do setor também é uma coisa assim que gera nos trabalhadores, porque eu vou ter uma produção ali muito puxada e acaba que a pessoa se desmotivada, né? Ganhando pouco, trabalhando muito, produzindo de forma muito rápida, causando lesões e tudo mais. Então é uma coisa assim que é bem preocupante, né? Ação por ergonomia, né? Que são mudanças recentes que se tem no Lean, na produção enxuta. Ação por ergonomia, aumento de automação para reduzir ali o manuseio mais manual, redução de ciclos, equilíbrio entre eficiência e saúde. Que é uma coisa que eu já falei aqui, né? Mas estou batendo na tecla novamente, porque é importante ter isso bem solidificado no pensamento para a questão de mudanças recentes, que são desafios, né? Que o sistema tem. Novos Leans, como eu falei aqui. Lean, produção enxuta, mais ergonomia, muito interessante de se ter. Lean, mais participação do trabalhador, mais autonomia. Lean, mais automação inteligente, mais automação, menos trabalho manual, né? E Lean mais humanizado, pensar mais nas pessoas e não tão nas máquinas, né? Ter os prazos ali mais definidos para as pessoas. Benefícios reais, menos desperdício, melhoria da qualidade, fluxo contínuo, integração entre áreas. Riscos reais, que no caso se eu não tiver adaptações, né, ali manuseios, eu vou ter esses problemas aqui. Sobrecarga, externalização de custos, dependência de fornecedores, né, estresse e adoecimento, como eu falei aqui. Reflexão, que acaba aqui a gente, o Lean não mito, nem é milagre. A gente tem que entender a ferramenta, o sistema como um todo, ver se realmente é passível de aplicar na nossa empresa, se é tangível de aplicar, porque se não for tangível e a gente aplicar, a gente vai ter sérios problemas aí. Funciona em alguns contextos, como no Japão funciona muito bem, porque tem uma estrutura que é propícia para isso. Requer muita adaptação e não adianta só chegar e copiar. Você tem que adaptar o seu negócio para aquele modelo de sistema com as suas necessidades, com as suas entregas, enfim, com o seu perfil de cliente, com o seu perfil mesmo. Conclusão. O Lean trouxe avanços, mas gerou novos problemas, né? Novos desafios. Então, cabe a gente buscar soluções, como eu falei aqui anteriormente, algumas das soluções que eu dei, para resolver ele. Necessidade de modelos mais equilibrados, né? Como eu falei aqui, Lean mais ergonomia, Lean mais segurança, Lean mais participação do trabalhador. É interessante de aplicar. E Second Targets, que é justamente o tema que o autor traz aqui no artigo como reflexão, que é você repensar o sistema e não abandonar, é você entender ele em sua totalidade, aplicar ele no seu negócio, adaptar o máximo que der e entregar aí um sistema que respeita as pessoas, que entrega resultados, que é humanizado, né?
que não é somente pensado nas máquinas, mas também que as pessoas tenham sua parcela de participação, porque as pessoas são o motor, né, principal, sem as pessoas não tem produção. E aí é interessante pensar também nas pessoas. E é isso. Aqui é a referência que eu trouxe foi o artigo do Johnson, e no artigo geral, né, que tem vários artigos. E foi isso. Muito obrigado e até mais.